Você já deve ter ouvido falar sobre o sucesso dos treinadores argentinos na Europa em comparação com os brasileiros. Só nessa temporada, nas principais ligas, trabalharam por lá o Simeone, o Pochettino, o Pellegrino, e olha que eu nem estou falando dos anteriores, como o Tata Martino, Eduardo Berizzo ou mesmo o Marcelo Bielsa. Mas na verdade, os treinadores brasileiros estão em baixa até aqui mesmo no mercado nacional. É só olhar que o Inter, o Atlético Mineiro e o Santos têm treinadores estrangeiros. No caso do Inter e do Galo, são treinadores argentinos. E o Flamengo também está atrás de outro estrangeiro depois da saída do Jorge Jesus. Uma das primeiras explicações sobre as diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado argentino de treinadores foi revelada por um estudo do CIES, o Centro Internacional de Estudos do Esporte. Ele diz o seguinte, que na Argentina os treinadores começam mais cedo e eles têm menor média de idade. Quem me ajuda a explicar o que isso significa é o Léo Samarra. Ele é coordenador da ATFA, que é o braço acadêmico da Federação de Futebol da Argentina. No futebol argentino existe um espaço de oportunidade para treinadores que vão surgindo. Então, o que acontece? O surgimento de novos comandantes vem com uma base formativa muito grande, muito sólida, muito forte. Então, isso, de alguma maneira, ampara essa nova aventura, né? Então, na Europa acontece uma coisa muito parecida, mas na Argentina, por uma questão também de necessidade, né, o mercado economicamente está muito debilitado, então você acaba apostando a comandantes que estão começando suas carreiras. Para você ter uma ideia, esse estudo que eu mencionei, ele levantou os dados das 110 ligas de futebol mais importantes do mundo e revelou que a Argentina tem uma das médias de idade mais baixas, enquanto o Brasil é a 13ª mais alta do mundo. A idade, ela não é determinante para o sucesso, mas tem uma coisa que é. Na Argentina, os treinadores têm chances mais cedo, ou seja, eles têm mais tempo durante a carreira para estudar e se desenvolver. Dos 24 times da elite da Argentina, 4 têm técnicos com menos de 40 anos, e mais da metade tem entre 40 e 50 anos de idade. E além disso, desde os anos 90, é obrigatório o treinador ser certificado no futebol argentino, ter feito uma escola, ter uma licença. A formação integral aponta até o conhecimento tanto na parte tática, técnica e física, para poder falar uma mesma língua com a tua comissão técnica, teu departamento físico, teu preparador físico, mas também do outro lado, a parte de gestão, psicologia do esporte, pedagogia, para entender os laços de comunicação. A neurociências dentro da grade curricular é uma matéria muito forte e que é pioneira no nosso continente, até o ponto de que a maioria das comissões técnicas de nosso futebol outorgam um espaço muito importante aos profissionais dessas áreas. Então, na Argentina, nossas comissões técnicas outorgam um espaço para profissionais, por exemplo, da neurociência. Se você vê o Marcelo Gallardo no River Plate, ele tem uma especialista em neurociências dentro do corpo técnico dele, trabalhando diariamente com a equipe. Aqui no Brasil, a CBF só começou a dar certificados para os seus treinadores de futebol em 2015, e foi só no ano passado que isso virou obrigatório. Isso significa que na Argentina existe uma cultura de valorização maior ao conhecimento, e é justamente o que o mercado europeu procura em um treinador. Outra coisa que prova o que eu estou dizendo é que na Argentina é muito comum a gente ver jogadores ainda em atividade, mas já fazendo os cursos para serem treinadores. É o caso do Lucas Prato, atacante que passou pelo Atlético Mineiro e pelo São Paulo aqui no Brasil, está no River Plate da Argentina. Também é o caso do D'Alessandro, que joga no Internacional e está se graduando como treinador na Argentina. Essa é uma realidade que não acontece aqui no Brasil. O Seba Domingues, o zagueiro argentino, eu não sei se ele já não jogou no Brasil alguma vez. Corinthians. O Seba, veja o Twitter dele, ele está fazendo o curso de treinador, como ele pensa o futebol, as postagens que ele faz, fazendo análise de jogo. Ele não está somente hoje em concentrações ou dentro da casa jogando videogame, publicando fotos com a família no Insta, né? O cara está estudando e está mostrando o que ele entende o futebol. Então, aí você tem uma grande resposta ao potencial que a gente tem contando com jogadores dessas características. Outra coisa que acontece, lá na Argentina é muito comum
um auxiliar técnico de um time ter uma chance como treinador de outro. E você, sinceramente, lembra de algum caso parecido aqui no Brasil? Enfim, essas são algumas das razões. A gente pode citar o idioma também, por exemplo. Mas enfim, o que eu quero saber, Léo, é o seguinte: qual é o caminho para o treinador brasileiro alcançar o patamar que hoje ocupa o argentino? Responde aí. Humildade, Gabriel. Eu acho que tudo se resume na humildade. Tá? Eu tenho ouvido muitas vezes, não só na TV, mas muito na TV, por próprios colegas, né? Mas também nos bastidores e demais. É muito comum aqui o profissional brasileiro, tanto o treinador de base quanto o treinador profissional. A gente é pentacampeão, não temos que aprender com ninguém. Tudo que estão fazendo lá, você tem ex-jogadores, né? Da era do Zico, falando nos programas de TV. Tudo que estão fazendo lá, a gente já fez lá atrás. Eles aprenderam com a gente. Eu inventei o 4-3-3. Então, tudo isso resume a falta de humildade. Então, a falta de humildade faz com que você fique na tua zona de conforto, porque aqui acaba sendo muito fácil, com pouco, você fazer muito, até que chegam um cara de Portugal e outro da Argentina, que com muito mais fazem uma grande diferença, um tendo poucos recursos, que era o Sampaoli, o outro tendo bons recursos, mas os mesmos recursos que outros não conseguiram fazer o que ele fez. Então, com tudo isso, você acaba dando um golpe. Então, isso não tem que ser levado em sentido da humilhação. Não, tem que ser um aprendizado. Mas aqui ainda não caiu a ficha, não há um aprendizado. Porque a gente não passou ainda essa fase de destruir esse ego que está muito, muito enaltecido. A arrogância está muito instalada. Até a gente não destruir esses vícios, vai ser muito difícil que o Brasil dê um grande passo de recuperação do espaço que merece e tinha conquistado por lei, por esforços próprios, porque ninguém entregou absolutamente nada. Mas, assim como ninguém entregou, o Brasil acabou entregando. Qual